Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao segundo dia do nosso Tech Talks. Hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, super estratégico para todas as empresas, que é a diversidade. E a diversidade, a diversidade precisa da tecnologia, da inovação para acontecer, para crescer e para acelerar. E como moderador da nossa conversa hoje, a gente trouxe aqui uma pessoa que está super de olho no tema e muito engajado, que é o nosso VP de CSC, Fábio Mota. Bom dia, Mota, tudo bom? Bom dia, Malu, obrigado. Bom dia, pessoal. Muito bem-vindos a todos. Agora que a Malu se desaproximou, eu vou tirar aqui a máscara para facilitar a comunicação. Espero que estejam todos saudáveis em casa ou nos nossos escritórios, nas nossas instalações. Continuamos num momento muito difícil, né? Então quero aproveitar esse contato com todos vocês para novamente reforçar a importância do protagonismo de todos vocês nessa jornada contra a pandemia. Ela ainda não acabou, né? Não é hora de baixar a guarda, apesar da vacina ter começado, a gente ainda precisa ser muito cuidadoso e fazer a sua parte, né? A gente fala muito dos escritórios, dentro das companhias, as grandes corporações estão fazendo seus reforços, mas não esqueça que em casa também é necessário que todo mundo cumpra. Não adianta dentro do escritório tomar todos os cuidados e, porventura, em casa, na sua comunidade, não tomar todos os cuidados, né? Então, a jornada é para todos os lugares, né? Sobre a temática, vocês devem ter percebido ontem e também no calendário que vocês receberam, a primeira edição, que na época a gente chamou de Pulse Experience, a gente orientou as temáticas por tecnologias, e dessa vez essa segunda edição a gente está fazendo, primeiro que a gente renomeou, né, Tech Talks, e a gente está tomando um outro caminho, a gente está falando de temáticas de negócio ou de outras que estão conectadas com a nossa agenda estratégica, ou as nossas crenças, a nossa cultura, etc. Uma delas é a diversidade, que a gente vai falar hoje, e como que tecnologia consegue ajudar a gente a acelerar essas mudanças que a gente, com essas evoluções, né? Então, a gente, na Raizen, tem a convicção do valor que diversidade traz, não só para os nossos negócios, não só para a nossa empresa, mas para a nossa sociedade, né? E para falar de tecnologia, junto com essa temática, nada melhor do que chamar alguém de uma empresa de tecnologia, que com certeza também está super engajada no tema. Tem uma pessoa, que é a Tânia, que estará conosco. Eu já conheço ela até de antes da Microsoft, e ela já era altamente engajada nessa temática, e tenho certeza que ela continua esse excelente trabalho dentro da Microsoft, e ela vai poder explorar e contar um pouquinho mais como que a tecnologia tem ajudado a acelerar esse processo. Tânia, a palavra é sua. Obrigada, Mota. Obrigada pelo convite. Um prazer enorme estar com vocês. Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo hoje. E eu queria começar parabenizando a Raizen pela iniciativa de colocar o tema diversidade e inclusão como um tema de negócio, porque é assim que ele deve ser considerado. Bom, eu sou a Tânia, já estive com vocês, com a liderança de vocês há um pouco mais de um ano, e estava falando com o Mota, que saudades de poder estar presencialmente, porque faz exatamente um ano, amanhã vai fazer exatamente um ano que a gente está dentro de casa aqui na Microsoft. 90% da nossa operação está trabalhando remotamente. Bom, eu sou uma engenheira elétrica, na verdade uma técnica eletrotécnica. Aos 16 anos eu já estava trabalhando na área elétrica, e fiz faculdade de engenharia, e tenho mais de 35 anos de carreira, sendo uma grande parte dela dentro do mundo elétrico, no mundo de automação, especificamente automação e drive systems. Conheço muito a área principalmente de usinas de açúcar, na época usinas de etanol, porque era uma área que sofreu uma grande revolução, transformação pela automação nos anos 90, e eu trabalhava muito com vocês, aí levando automação, levando acionamentos para poder melhorar os processos, otimizar os processos de vocês. E fui levando minha carreira entre 3 grandes multinacionais nesse setor de automação, Siemens, Rockwell, e passei os últimos 19 anos na Schneider, antes de vir para a Microsoft. Lá eu desenvolvi uma carreira executiva muito rápida. A empresa ela tinha uma grande preocupação com a pauta diversidade e inclusão, era um indicador de negócio, tanto que todos os executivos ganhavam remuneração em função do desempenho em diversidade e inclusão. E a empresa foi intencional, ela me viu, eu vi a empresa como uma oportunidade, e a empresa me viu também como oportunidade, e tive minha carreira acelerada, passando por várias áreas de liderança.
fui morar fora do país, fiquei um ano na França, e voltei em 2009 como a primeira mulher e a primeira brasileira presidente da subsidiária do Brasil. Até então eram só franceses que tinham liderado as subsidiárias dos países emergentes. E naquele momento, 2009, eu olhei para os lados e falei, cadê as mulheres como presidente de companhia? Naquela época eram ao redor de 5% como presidente de empresas. E aí eu entendi que eu tinha chegado, tinha avançado na minha carreira, e tinha chegado numa posição que 20 anos antes eu não imaginaria que era possível, mas eu tive sponsors, eu tive mentores, eu tive também muita força de vontade e superei vários obstáculos e cheguei lá. Mas eu vi que a maioria das mulheres não chegava lá. E aí eu entendi que, como líder de negócio, e sendo mulher, eu tinha um papel de ser não só uma embaixadora da diversidade, aí era uma obrigação de ser uma embaixadora da diversidade dentro da empresa, mas também de promover o tema fora. E foi aí que me engajei com o ONU Mulheres e comecei a abraçar os projetos do Women Empowerment Principles, que são os princípios de empoderamento da mulher, assinamos parceria com a ONU nesse sentido, e depois também no programa He4She, e aí eu fui expandindo, na medida que eu ganhava maturidade no entendimento da importância da diversidade de gênero, eu comecei a discutir o tema das pessoas com deficiência, o LGBTQI+, e pessoas, a inclusão racial, que é um grande problema no Brasil, refugiados, gerações e muitos outros temas. Mas então, por que é tão importante a diversidade, né? E por que diversidade significa negócio? Tem uma frase do Satya que a gente gosta muito, e eu repito em todas as minhas apresentações, que a nossa indústria não respeita a tradição, ela só respeita a inovação. E depois que a gente viu o que aconteceu com essa pandemia, que as empresas todas foram trabalhar, colocaram a grande massa do seu público dentro de casa e trabalhando de casa, e isso funcionou, e a gente percebeu a adoção de tecnologia para a continuidade dos negócios, então várias empresas de diferentes tamanhos adotando o digital, acelerando sua transformação digital para garantir continuidade de negócios. Então, a gente teve que abraçar a inovação por necessidade, então as empresas aceleraram suas transformações, e aí vem a necessidade de você ter um pensamento diferente dentro da companhia, de você ter grupos que representam grupos diferentes, para que você possa ter essa capacidade de se transformar. E por que é importante a gente se transformar? O mundo externo, ele vive em constante mutação, mas cada vez em ciclos mais curtos. E se as nossas empresas não forem capazes de se adaptar a esses ciclos, de responderem a esses ciclos, ou até de liderarem esses ciclos de transformação, elas deixarão de ser relevantes e elas podem desaparecer. E aqui vem um dado da Fortune 500 mostrando que há 10 anos a gente tinha várias empresas, 46% das empresas que existiam há 10 anos não existem mais hoje. Então, esse é um dado importante. O que aconteceu com essas empresas? Elas perderam tendências de mercado, elas deixaram de capturar sinais externos, elas deixaram de escutar seus clientes e deixaram de ser relevantes. Então, elas simplesmente desapareceram. E empresas icônicas. Então, quando eu olho para frente, e as estatísticas, os estudos nos dizem isso, que nos próximos 10 anos, quase 40%, ou talvez até mais por causa da pandemia, das Fortune 500 possam desaparecer. A grande pergunta é o que a gente faz para que as nossas empresas continuem relevantes. Aí eu gosto de olhar para os riscos que impactam os nossos negócios, o nosso planeta e a nossa sociedade. Uma outra coisa que eu me conectei quando eu assumi a presidência da Schneider, isso em 2009, foi também o lado da sustentabilidade. E aí a importância das empresas terem um olhar de sustentabilidade. Eu falei muito da Schneider, não falei da Microsoft. Olha só que feio, hein, gente? Há 2 anos, então, depois de 19 anos na Schneider, eu fui convidada para vir para a Microsoft, e isso se deu pelo mundo, pela convergência do mundo de OT com o mundo de IT, quer dizer, o mundo de TI invadindo o mundo da operação e a operação invadindo o mundo de TI, e aí a Microsoft me convidou a trabalhar na empresa. Então, uma empresa também, e aí a Microsoft tem um olhar lindo para a diversidade, desde o desenho dos seus produtos, mas ela trabalha de forma intencional o tema, porque como na área de engenharia, que eu vivi minha vida inteira,
a área de tecnologia também forma pouquíssimas mulheres. Então, é importantíssimo que a empresa seja intencional no recrutamento, intencional na promoção, no desenvolvimento de carreira e na promoção dos executivos ou executivas que representem grupos minoritários. Então, estou na empresa há 2 anos, que parecem 10, porque esse mundo de tecnologia ele tem uma intensidade enorme, e estou cada vez mais conectada com o tema dentro e fora da companhia. E aí trouxe para a companhia essa minha paixão por sustentabilidade, e a própria companhia, vendo esses riscos, aí olhando para esse, eu acho que o momento UOL, que foi esse momento no World Economic Forum do início do ano passado, onde a gente viu quais são os riscos que vão afetar os nossos negócios e vão afetar de forma profunda e podem também afetar a existência da humanidade, e aí a gente decidiu acelerar os nossos compromissos, vários, e diversidade é um deles, mas também sustentabilidade. E aqui a gente olha que dos 10 riscos que podem impactar nossos negócios, um é um crítico que a gente tem pouca capacidade de controlar, que é a destruição por armas, né, destruição em massa por armamento pesado, mas 9 estão dentro da nossa zona de conforto, de controle. Desses 9, 7 são relacionados a impactos ambientais e 2 a impactos de TI. Então, é infraestrutura de TI e cybersecurity, e a gente sabe bem que nesse mundo que totalmente dependente, né, do digital, hoje a gente trabalhando de casa, a gente percebe essa dependência, imagina se colapsa de forma uma cascata a infraestrutura de TI, o dano que pode trazer economia. Cyberataques, a gente está vivenciando isso todos os dias, a pergunta não é se, mas é quando nossa empresa vai ser atacada, então o que eu devo fazer para aumentar minha resiliência? E também a gente, como empresa, tem que olhar para as nossas responsabilidades, pelos nossos impactos, ou o que o nosso core business impacta na sociedade e no planeta. E quando a gente tem isso em perspectiva, a gente consegue trabalhar o nosso mundo de uma forma, o nosso negócio de uma forma muito mais estratégica e realmente sendo intencional no impacto positivo que a gente causa. E aí a gente começa a falar de criação de valor compartilhado, ou pensando capitalismo, ou a gente fala economia de shareholder, não mais de shareholders, né, não mais dos investidores, mas de stakeholders, de todas as partes interessadas. Então, é cada vez mais importante a nossa empresa olhar para ela e dizer: o que o meu core business traz de impactos bons para a sociedade, para o planeta, e o que ela traz de impactos ruins e como eu mitigo isso. E a gente está nesse momento onde o legado passa a ser mais importante que o lucro. Ninguém está dizendo para rasgar dinheiro, ninguém está dizendo que o lucro não é relevante, mas a gente quer entregar propósito através do lucro, e não mais o lucro a qualquer custo. E eu acho que essa mentalidade, ela é muito boa, e ela vem porque tem um senso de urgência enorme, um desafio muito grande, muito maior que o planeta Terra, muito maior do que governos sozinhos possam endereçar, então precisa aqui do setor privado. Eu gosto de trazer aqui os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque eu sou uma pioneer, eu fui reconhecida na ONU em 2017 como uma das 10 executivas no mundo que colocam sustentabilidade no core do negócio e buscavam entregar soluções para os objetivos do desenvolvimento sustentável. São esses 17 objetivos, e o que eles visam? Né? É quase um chamado, esses ODS que foram criados em 2012, isso é quase um chamado ao setor privado, um call to action, para ajudar nessa agenda de sustentabilidade e até 2030 trabalhar para a redução da pobreza, para a eliminação das desigualdades e para a redução do aquecimento global. Então, importantíssimo esse tema, e aí a gente olha para o nosso negócio e fala, onde eu posso impactar? E a gente vê aqui o Gender Equality, o ODS 5, como um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. E isso é um ponto importante. E aqui a gente fala de igualdade de gênero, porque quando a gente olha no mundo, a mulher ela é 52% da população mundial. E a gente vê a mulher colocada em empregos de baixa remuneração, a gente vê a mulher sem acesso a capital de investimento,
um dado muito triste, a mulher acessa menos de 2% do capital disponível em grandes venture capitals. Então, o empreendedor masculino acessa mais capital que a mulher no mesmo emprego que o homem ainda ganha menos, e ela ganha em média 30% a menos que o homem, a mulher branca, se for uma mulher negra, ela ganha menos. Então, quando a gente fala em redução de desigualdade, trabalhar a diversidade e inclusão é um fator importantíssimo. Numa escala mundial, a gente precisa trabalhar a igualdade de gênero, e isso é trazer impacto econômico, é colocar mais gás na economia, e no caso do Brasil, é importantíssimo também a inclusão racial, porque os negros correspondem a 56% da nossa população. Então, olha aqui um dever que a gente tem, mas isso se reverte para o negócio, porque na hora que a gente cria um mundo mais igualitário, a gente aumenta a economia, a gente aumenta o bolo e todo mundo pode comer uma fatia maior. Mas quando eu olho os ODS, esse aqui é uma fotografia do Brasil, porque esses quadradinhos são coloridinhos, mas aqui é uma fotografia do Brasil, início deste ano, ela mostra a nossa situação. Se até 2030 eu deveria estar com todos eles verdinhos, e o único verdinho é a energia limpa, com acesso para todos, ou para quase todos, como é o caso do Brasil, que sempre teve energia limpa, quer dizer, isso não é uma realização recente. E os outros estão amarelinhos, vermelhinhos e laranjinhas. Então, sim, como empresa, importantíssimo que a gente comece a atuar. E aí a Microsoft, que abraçou a causa de sustentabilidade, que é uma jornada, e a gente abraçou isso há 10 anos, a gente acelerou e estabeleceu compromissos super fortes, e lançou esses compromissos no início do ano passado. A gente se comprometeu a ser zero de carbono até 2030 e negativar as emissões históricas até 2050. A gente quer ser positivo em água até 2030, a gente quer trabalhar reciclagem dos nossos equipamentos, não só das embalagens, mas de toda a eletrônica, dos milhões de servidores que estão espalhados pelos nossos data centers no mundo, e a gente tem projetos lindos aqui para preservação de biomas, que a gente trabalha ecossistemas, trabalha biomas e biodiversidade. E o que a gente quer, a gente está trazendo sustentabilidade para o core do negócio. Então, a gente está desenvolvendo produtos e serviços que vão entregar sustentabilidade para os nossos clientes. Nós vamos ajudar vocês, por exemplo, através da adoção das nossas tecnologias, das tecnologias de parceiros, ajudar vocês na sua jornada de redução de carbono. Então, é esse o trabalho que a gente está fazendo, é ir além de tomar conta da própria casa, mas ajudar os nossos clientes para que o nosso core business seja sustentável. E isso é uma grande transformação. É mais uma peça das transformações que a Microsoft vem fazendo desde que o Satya assumiu a liderança da companhia. E aí ele fala muito da nossa missão, ele redesenhou, ressignificou a nossa missão, que sempre foi democratizar a tecnologia, mas a nossa missão ela passa a ser empoderar cada pessoa e cada organização do planeta a conquistar mais. E isso é muito poderoso, é a tecnologia empoderando o humano, é a inteligência artificial amplificando a nossa engenhosidade para que a gente possa fazer mais. E para a gente poder fazer isso e levar e desenvolver plataformas transformadoras para os nossos clientes, a gente teve que aprender algumas coisas novas, a gente teve que mudar o comportamento, e aí a gente teve que trabalhar muito a nossa cultura. E uma base da transformação da nossa cultura foi abraçar o conceito de growth mindset. Growth mindset é a gente entender que a gente não sabe tudo, mas a gente está disposto a aprender tudo coletivamente, a gente está disposto a errar juntos e aprender com os erros. Esse foi o primeiro marco da transformação, né, da companhia. E aí a gente tem 3 grandes pilares ou prioridades da organização. Obsessão pelo cliente, e aqui é uma jornada, eu acho que a gente está evoluindo, mas ainda tem um caminho a percorrer. Diversidade e inclusão e o One Microsoft. E por que é importante a obsessão pelo cliente? A gente sempre foi muito obcecado pela tecnologia, e a tecnologia ela é um meio, mas ela não é o fim. Então, a tecnologia está para amplificar a engenhosidade humana. Então, a gente precisa do cliente no centro, a gente precisa do colaborador no centro e colocar a tecnologia ao nosso serviço. A gente tem a força de One Microsoft, que a gente fala da nuvem inteligente, da fronteira inteligente, e todas as nossas áreas de soluções, desde o gaming, o Xbox aqui como um alívio
para esse martírio do isolamento social, mas todas as nossas soluções de modern work, é o Office como pessoa física, é o Office dentro do ambiente de trabalho, é o Teams, que é a plataforma de comunicação e colaboração e produtividade, é o Business Application, que está dentro da operação, está dentro do CRM, RP da empresa, a própria nuvem, a IoT por todos os lados, a gente capturando informação e transformando dados em insights para o negócio, a gente transformando os negócios através de dados, e tudo isso permeado por uma suíte de segurança, que eu falei, segurança hoje é a maior dor das empresas que estão abraçando a tecnologia, a tecnologia digital. Agora, então, para ter do lado tecnológico, tudo tem solução. E aí tem o terceiro pilar, a terceira prioridade é diversidade e inclusão. E o que diversidade e inclusão tem a ver com tudo isso que eu falei? Então, a gente acredita que nós somos mais sendo diversos, nós somos mais criativos, nós somos mais inovadores se somos diversos, porque a gente vai ter pontos de vista, experiências, opiniões diferentes, isso enriquece o ambiente de trabalho. Então, inovação é um fator fundamental para a manutenção da relevância da nossa empresa, ela foi um fator fundamental para a nossa própria transformação. Nós somos mais engajadores se somos diversos. Qualquer pesquisa de satisfação de funcionário, ele manifesta se ele está feliz, se ele está orgulhoso ou não da companhia, se ele se sente seguro ou não em trabalhar para a companhia. Quando nós somos diversos e inclusivos, nós criamos um ambiente seguro, onde cada um de nós pode dar o máximo do seu potencial. E isso é super importante na atração e retenção de talentos. Então, no mundo também altamente competitivo, em constante transformação, eu preciso ter os melhores talentos, é o fator do meu sucesso. A gente, quando tem os melhores talentos, eles vão prestar um melhor serviço ao cliente. Então, a gente também tem várias pesquisas que mostram conexão entre engajamento de funcionários e lealdade e satisfação de cliente. E um cliente leal e altamente satisfeito, você ter um negócio mais rentável. Então, quando a gente fala em diversidade e inclusão, a gente está falando em atração de talentos, aumentar sua atração de talentos, aumentar sua capacidade de retenção de talentos, aumentar sua capacidade de inovação, aumentar a sua capacidade de enxergar tendências de negócios, de desenvolver novos produtos, de servir melhor seu cliente, de dar mais lucro. Então, se fosse tão fácil assim, por que ele não acontece? É tão óbvio, mas a gente percebe que a gente vive no mundo, numa sociedade machista, onde dentro do mercado de trabalho, o homem branco, ele é a maioria, então a gente precisa trazer o tema como vocês estão trazendo hoje para discussão. A gente precisa ter dentro da organização, e aqui a gente tem, por exemplo, na Microsoft, uma liderança de diversidade e inclusão, e a gente tem pilares que a gente foca para a gente poder acelerar. Então, é lógico que a gente trabalha gerações, a gente trabalha várias outras pautas, trabalhamos saúde mental, mas a gente tem aqui um foco muito grande nesses 4 pilares, que são os pilares que eu tenho um senso de urgência para mover. São mulheres na Microsoft, e eu fico feliz que a minha liderança é 50-50, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de ter 50-50 nas áreas técnicas, então eu preciso de mais mulheres. A gente fala no GLEAM, o GLEAM é a comunidade LGBTIQ+, dentro da Microsoft, o BAN é o Black at Microsoft, e a acessibilidade é o pilar de pessoas com deficiência. Então, a gente tem líderes de pilares que desenvolvem atividades, e a gente está no mês da diversidade, então a gente está com muita palestra, muito debate, muito treinamento, para aumentar a consciência do nosso pessoal e aumentar a capacidade de ação. Eu comentei com vocês que diversidade traz crescimento econômico. Mas olha o que acontece com a gente, e aqui eu vou falar de mulheres, mas se a gente podia colocar raça, não ia ser muito diferente, talvez só a ascensão ia ser até pior do que está aqui. Mas olha só, nós somos, na sociedade, mesmo número, mulheres e homens, uma ligeira diferença, mulheres e homens. As mulheres estudam por mais tempo que os homens, então mais mulheres concluem o ensino superior, mais mulheres buscam a pós-graduação que homens, no Brasil e no mundo. A gente entra no mercado de trabalho com a ambição, com a fome do mesmo tamanho que a do homem. E aqui vocês veem, nessa base da pirâmide, mulheres e homens no mesmo número. Aí elas entram na condição de júnior na empresa, junto com os homens, e ao longo da carreira elas vão caindo e não conseguem subir.
E aí é o que a gente tem de talent gap. Se for colocar a raça negra, acontece talvez até vai subir um pouco menos, porque vai entrar no mercado formal de trabalho menos negros do que homens e mulheres brancas. E isso você está simplesmente limitando o tamanho do bolo. Tem um estudo da McKinsey, já um estudo antigo, que mostrava que uma eliminação do gap de gênero apenas, que é tendo homens e mulheres no mesmo nível, em todos, no mesmo número, em todos os níveis organizacionais, dentro de governos, ganhando a mesma coisa, é o mesmo que adicionar a economia de China e Estados Unidos no mundo. Gente, o que mais que a gente precisa agora é desenvolvimento econômico. Então, diversidade traz, aumenta o bolo, traz desenvolvimento, traz mais negócios. Aqui o número de participação de mulheres em posição de liderança, somos 15%, 14% mais ou menos hoje aqui no Brasil, mas somente 0,4% de mulheres negras como executiva de grandes empresas. O pay gap de uma mulher branca é 23%, de uma mulher negra é entre 30% e 40%. É justo você pagar menos com um profissional que faz, que desempenha a mesma função que outro e tem a mesma entrega que o outro só pela cor da pele ou pelo gênero? Uma coisa que eu não sabia, mas isso quando estava na Schneider, a Schneider patrocinava a Maratona de Paris, e ela descobriu, pagava o prêmio, tudo, e tinha a maior celebração e imprensa, e ela percebeu que a imprensa ela não chegava, ela ficava para os homens, para a premiação dos homens, e ia embora, e não esperava as mulheres da maratona chegarem. A mulher chegava 20, 30 minutos depois. E aí a Schneider descobriu que o prêmio pago às mulheres era inferior ao dos homens, para correr os mesmos 42 quilômetros. E foi aí que ela reverteu a ordem, isso chama intencionalidade ou ação afirmativa. Ela falou: as mulheres vão partir 20 minutos antes que os homens, e aí elas vão chegar juntos. Aí, se vão chegar juntos, vai ter imprensa, se vai ter imprensa, vai ter patrocinador, e o prêmio vai ser exatamente igual, se não for nessas condições, eu não patrocino a corrida. Então, gente, isso está nas nossas mãos fazer. A gente tem que estar consciente sobre o que acontece, mas está nas nossas mãos fazer promover de forma intencional, né, de forma afirmativa, a inclusão. Então, a gente precisa coletivamente avançar num futuro que é para todos. A gente viu com a Covid o aumento da desigualdade, e aqui a gente tem que trabalhar, então, num mundo onde a gente garanta a inclusão, onde a gente garanta o diferente. A gente tem aqui um gap no Brasil enorme, então, não só pela própria pandemia, né, aumento do desemprego de mulheres, como eu já falei anteriormente, mulheres não acessando capital, e a gente tem um quarto fator aqui, que é a parte de capacitação profissional. A gente falava por isso muito de skill for employability. Então, quando a gente fala em futuro para todos, um futuro inclusivo, a gente vai precisar requalificar mão de obra no mercado de trabalho. Então, eu gosto muito de falar dos programas. A gente tem vários programas de qualificação profissional, muitos deles para mulheres. Acabamos de lançar um para treinar 100 mil mulheres, foi lançado no início dessa semana, junto com a Homemakers Code. Acabamos também de lançar um programa Black Women in Tech, então, para poder atrair esses grupos que eles nem se projetam nesse nosso mundo de TI. E aí eu uso a minha imagem como mulher para falar: venham para esse mundo que é legal, que paga bem, que tem pleno emprego no momento de desemprego. Mas mais do que mostrar que eu tenho posições de trabalho, que o mercado de TI tem posições de trabalho, nós precisamos requalificar a grande massa da mão de obra brasileira, porque com a transformação digital, muita gente vai perder seus empregos sem a menor condição de se recolocar no mercado de trabalho. Então, quando a gente pensa em inclusão, a gente também pensa nessa grande massa, na inclusão da educação. A gente acredita no AI for Good, né? A inteligência artificial, ela está aqui para democratizar e para ser usada pelo bem, e sustentabilidade, vocês veem que eu falo muito no tema, que eu acho muito importante. E só, estou quase finalizando, gente, mas a gente, para trabalhar tudo isso, então, como Microsoft, eu tenho o meu core business, que eu olho para isso, eu olho de forma intencional, eu promovo práticas de diversidade, eu promovo práticas de sustentabilidade, eu promovo a inclusão através da educação. Agora, quando a gente olha para dentro, nós somos 1.000 pessoas dentro da organização.
eu tenho dentro do meu ecossistema dezenas de milhares de pessoas. Então, eu levo esses temas para o ecossistema para eles também serem inclusivos. Mas se a gente não trabalhar a sociedade, e aí o poder da tecnologia é lindo, porque ele permite que a gente escale, então eu tenho que também olhar para a sociedade e trabalhar a inclusão social para que a gente tenha uma redução da desigualdade. E aí a gente lançou o Plano Nacional Brasil, né, o Brasil National Digital Transformation Plan, que chama Microsoft Mais Brasil, em 3 pilares, onde a gente tem trazido e tem investido demais na infraestrutura do nosso data center, porque isso acelera a transformação digital e gera mais empregos. A gente tem investido muito, tem um pilar só de qualificação profissional, emprego e empreendedorismo, e um de desenvolvimento sustentável e impacto social. Então, a gente tem um compromisso de qualificar 25 milhões de profissionais de tecnologia no mundo, porque 300 milhões de profissionais de profissões vão ser eliminadas com a transformação digital. Então, se a gente quer trabalhar inclusão, a gente precisa recapacitar. Então, é importante, no caso de vocês que têm milhares de funcionários, como que vocês olham para toda a sua força de trabalho e veem como cada área vai ser impactada pela adoção da tecnologia. Então, o objetivo não é retardar a adoção da tecnologia, porque vai nos trazer uma série de benefícios, mas como a gente requalifica a mão de obra para que eles possam pegar posições de maior valor agregado. No Brasil, a gente fez um programa com o CPEC, do Ministério da Economia, e a gente quer aqui chegar até 2025, tem um compromisso de 2 milhões de pessoas que a gente quer alcançar, mas a gente tem aqui a ambição de ultrapassar 5 milhões de pessoas. A gente também está fazendo um app para conectar profissionais que procuram empregos com empregos baseados em competências, habilidades e certificações. A gente quer alcançar 25 milhões de brasileiros. Como eu comentei, acabamos de lançar esse programa de treinamento, porque aí mesmo dentro do pilar capacitação vem o viés de gênero, o viés de raça. Então, a gente colocou aqui o treinamento para 100 mil mulheres, o programa Black Women in Tech. A gente criou um fundo de investimento para investir em startup só de mulheres, fundada por mulheres. Então, já que as mulheres não acessam o capital disponível no mercado, vamos ser intencionais e criar um fundo de startup que só vai buscar startups fundadas ou geridas por mulheres. E aí a gente descobre que tem um monte de mulher empreendedora que só está precisando de um empurrãozinho, de uma mentoria e de um pouco de capital. Então, esses são programas que a gente está fazendo, que a gente vai acabar impactando o mundo ao nosso redor e, com certeza, trabalhar para a redução da desigualdade. O nosso fundo de mulheres é o WE, Women Entrepreneurship, e já temos várias empresas que estão se associando a gente para que a gente possa expandir a capacidade do WE. E esse programa me dá muito orgulho. A gente tem um programa para suportar startups, e aqui o que a gente quer, de novo, mais startups de mulheres, mais e mais, mas a gente tem um programa aqui para um hub de conhecimento e desenvolvimento, ele se chama Reactor. Ele fica fisicamente no distrito, mas como está fechado, hoje a gente é todo virtual, mas é uma forma também da gente, esse hub, de dinamizar conhecimento e criar um network global. Então, também o poder da tecnologia é poder aproximar pessoas de qualquer parte do mundo. Claramente, a descoberta da vacina nesse período tão curto é resultado da tecnologia ter aproximado pessoas. Então, olha só o poder que a gente tem realmente do bom uso da tecnologia. A gente costuma dizer que o que importa não é a tecnologia em si, de novo, ela é meio, mas é o que você faz com ela. E a própria Covid, a gente viu várias ações que a gente fez para aliviar a dor de quem está na linha de frente, de diferentes grupos sociais, mas também como a ciência trouxe uma descoberta de uma vacina e saiu da descoberta para estar disponível em um período de 1 ano. Então, isso aqui é uma coisa super recorde, que realmente foi possível porque a tecnologia está aqui, a capacidade de compartilhamento ela existe, e a gente sim pode fazer coisas incríveis para o nosso planeta e para a nossa sociedade. Mas a gente, antes de fazer essas coisas incríveis, a gente precisa olhar para o básico, para o que é essencial. A gente tem feito muito essa pergunta na companhia: o que é essencial para você? Então, o que é essencial para mim é poder ter um mundo menos desigual, é poder olhar para dentro da Microsoft e para o meu ecossistema de entorno e ver a mesma representatividade demográfica que eu tenho dentro do Brasil,
né, de que é a geografia onde eu estou instalada, é poder dar as mesmas possibilidades, aí como engenheira, né, outro dia eu brinquei que é como se olha aquela forma de física, né, velocidade é igual a V0 mais alfa vezes V, esse V0 ele é muito diferente para diferentes grupos. Então, tem pessoas que nunca tiveram oportunidade e tem pessoas que têm muito mais oportunidade. Então, como que eu garanto que eu vou dar diferentes oportunidades para compensar esse gap inicial que diferentes grupos têm? Então, esse é um papel social que e não é um ônus, eu acho que é uma oportunidade de negócio, a gente precisa encarar como oportunidade de negócio. Então, a gente começa olhando para dentro da nossa empresa e fala como é melhor a diversidade aqui dentro, e, de novo, dá mais lucro, tem mais funcionário engajado, traz mais inovação, vai tornar a sua empresa mais relevante, a marca mais apaixonante. Então, tem várias razões para isso, mas a gente precisa ficar consciente com o tema, da importância do tema, a gente precisa se educar, porque não é fácil ser inclusivo, a gente tem preconceitos, e aí a gente fala muito nos comportamentos inclusivos, a gente precisa encarar os nossos próprios preconceitos primeiro, porque isso barra pessoas, e a gente precisa se comportar como aliado. Então, eu tive muitos homens aliados ao longo da minha carreira, até por isso existe o programa He4She, muitos homens me deram a mão, foram meus mentores, me empurraram. Eu, como mulher, posso ser aliada de homens e mulheres, de pessoas de diferentes classes sociais, diferente cor de pele, uma pessoa com deficiência, uma pessoa de um grupo LGBTQI+, que se sente, às vezes, sem o seu espaço. Então, qual é o papel do aliado para que a gente torne a empresa mais inclusiva, que torne esse ambiente um grande ambiente para se trabalhar. E só para finalizar, eu vou passar um vídeo que mostra uma campanha que a gente chama Make What's Next, para mostrar como que a gente barra, e aqui no caso das meninas, então como que eu vou fazer com que aquela menina não vá para a ciência? E a gente faz isso todo dia, a gente faz isso com as meninas, a gente faz isso com as mulheres, a gente faz isso com profissionais de uma classe social diferente, então como que a gente fica consciente sobre o que a gente faz para que a gente possa corrigir comportamento e realmente garantir um mundo mais inclusivo? Então, vou passar o vídeo para vocês. I'm really passionate about climate change. I'm worried that there won't be enough fresh water for everybody. My interest is to find a cure for cancer because my mom had it. Whoa! Oh, whoa! The cracks are probably where the water is. Seeing stuff like this, I think I want to be able to help do that. it makes me feel like unstoppable. Like that makes no sense to me. Like, why would that be? There's always going to be someone that says, like, no, you can't do it. I think I can. I want my name to be there and be like, Marley is the one who helped stop this climate change issue. I will discover a cure for breast cancer. Bom, eu acho que espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho esse vídeo muito bacana porque ele mostra um pouco como a gente se comporta no dia a dia. Então, mais para a gente ficar mais consciente e a gente ser o líder da mudança. Agradeço demais o espaço que vocês me deram aqui e passo para o Mota, que eu acho que a gente vai para a sessão de perguntas e respostas, né, Mota? Muito bom, como sempre, né? Parabéns pela apresentação, parabéns por tudo que vocês vêm fazendo. Enfim, tem, obviamente, uma série de perguntas aqui vindo da nossa audiência. Eu vou começar com algumas. A ideia é realmente ser aqui um grande bate-papo. A primeira que eu te trago acho que tem parte do público que, de fato, carrega de maneira muito forte seus preconceitos de maneira consciente, infelizmente. Esse público eu não quero nem tratar aqui, né, porque eu acho que de verdade não se conecta com aquilo que a gente acredita. Mas eu acho que eu sou bastante otimista com a humanidade. Existe a grandíssima maioria, na verdade, pratica talvez esses bloqueios ou atrapalha a inclusão de maneira inconsciente. Aqui dentro a gente tomou a temática dos chamados vieses inconscientes, né? E como é que a gente ajuda a nossa população aqui da Raizen
melhor entender aquilo que ela pratica e que não parece que é não inclusive, de verdade é, né? Eu queria ouvir um pouquinho como é que a Microsoft trata esse tema, né? Porque no final do dia o que a gente vem percebendo na nossa jornada, que uma série de preconceitos invisíveis estão com todos, homens, mulheres, enfim. Conta pra gente um pouquinho o que está acontecendo na Microsoft. Uma das coisas que a gente comenta, Mota, é que a gente não pode negar a educação que a gente teve e a cultura onde a gente vive. Então, os preconceitos estão lá. E eu falo, eu fui formada, pai italiano, eu fui formada dentro de uma família machista, mas, por outro lado, que me apoiaram muito na carreira. Então, tem aí seus lados contraditórios também. Mas a gente vive numa sociedade que é machista, a gente vive numa sociedade que é racista, e aí tem várias coisas que a gente faz no dia a dia e a gente não toma consciência que afetam o outro. Então, esse vídeo é um exemplo claro. Na hora que você chega para uma menina e fala, não, você nunca vai ser uma cientista, e falou isso por quê? Porque você vê pouquíssimas mulheres cientistas, então é uma constatação. Você brecou aquela menina. Então, a gente tem trabalhado muito dentro da Microsoft na educação. A gente tem muito treinamento e a gente agora está nessa fase mais de aliados, a gente passou dessa fase do viés inconsciente, e quando a gente fala de viés inconsciente, tem muito treinamento com roleplay, porque às vezes não basta você ler, você tem que ver, e aí quando você vê aquele comportamento refletido, né, numa peça, você fala, gente, eu faço isso, e aí você começa a se conscientizar o que isso impacta o outro. Eu fiz vários treinamentos já nesse sentido, mostrando, bom, quando alguém falou isso, como você se sentiu? E aí, quando você ouve esse outro, você fala, não, esse está acostumado a ouvir esse tipo de piada. Você imagina o número de piadas que eu ouvi na faculdade de engenharia, né? Então, não, ela está acostumada, ela até deu risada da piada, mas eu não tinha outra alternativa naquela época senão rir da piada, porque nem o tema do viés inconsciente, da inclusão, nem era presente naquela época. Mas hoje em dia então a gente trabalha muito a educação, a conscientização dos nossos profissionais, da importância da diversidade, o teu papel, quais são os comportamentos inclusivos que a gente espera. Quando você conhece uma pessoa e você reage de uma forma ruim e fala, não fui com a cara dessa pessoa, vamos parar, não leva isso não é instinto. Se pergunta por quê, o que aconteceu, o que aquela pessoa tem que está te afetando tanto, e então a gente tem trabalhado muito isso. Agora a gente tem trabalhado o papel do aliado. Então, qual a importância de ter o aliado? Se fala muito lugar de fala, o que é lugar de fala, o que não é lugar de fala, qual é a consciência que eu tenho que ter sobre diferentes grupos sociais para poder ter lugar de fala na frente desses grupos. E a gente tem trabalhado esse papel do aliado, porque é uma forma de você acelerar a inclusão. Porque senão as minorias, elas nunca vão ser genuinamente escutadas. Então, quando você quer trabalhar o tema diversidade e inclusão, você tem que criar, primeiro, ferramentas e processos. Então, o seu processo de recrutamento ele tem que ser revisitado, para ele ser inclusivo. Então, a gente, no processo de estagiários, a gente tirou o inglês. É algo, parece que clichê, mas o inglês é uma barreira, principalmente para as classes sociais mais pobres, e quando você vai para o extrato de classe social mais pobre, é onde tem o maior número de negros, e aí você está eliminando uma série de pessoas que não tiveram uma qualificação na parte de educação, mas tem um tremendo potencial. Então, como que eu contrato por potencial e não coloco uma barreira, que é algo que possa ser um treinamento facilmente coberto? E a gente viu que no mundo corporativo, a gente contrata muita gente pelos skills que elas têm, depois manda embora para o comportamento. Então, está na hora da gente contratar por comportamento e o resto a gente treina. Então, processos de recrutamento sendo revisitados, processos de onboarding, desenvolvimento de carreira, processos de salário, revisão de salário para garantir que não tem pay gap, processo de retenção para garantir que eu não contrato um grande número de mulheres e perco esse grande número de mulheres porque eu não sou capaz de retê-las, e muito, muito treinamento para que a gente possa estar cada vez melhor no tema. Eu vou trazer uma visão de inclusão, talvez de uma maneira mais ampla e mais ampliada, falando um pouco desse gap de recursos de tecnologia. Acho que o mundo é digital, acho que ninguém mais tem dúvidas. E existem empresas puramente de tecnologia como vocês e empresas como nós que produzimos bens
e usamos da tecnologia como diferencial competitivo, como para acelerar a nossa jornada, enfim, para sermos cada vez melhores. E no passado, tecnologia era um negócio do time de TI, do departamento de TI, e esse negócio precisa mudar. A gente sabe que já está mudando, né? E a gente quer que cada vez mais pessoas que gostem ou que não tenham receio de tecnologia, ou saibam, mesmo que você não seja de uma carreira de tecnologia, você saiba usufruir daquilo que a tecnologia pode te ajudar, né? E a gente, quando pensa em inclusão, acaba que indiretamente você favorece certas travas que a gente poderia ter, desde as mais simples, como facilidades do escritório, né? Se eventualmente aquela determinada operação traz uma dificuldade maior da gente adequar tudo para um PCD, por exemplo, hoje você, com a possibilidade do trabalho full remoto, você permite que essa pessoa que já tem toda a infraestrutura preparada na sua casa, ela pode estar inserida, né? Então você acaba expandindo, né? Mesmo da tecnologia, se aqui não tem, você consegue, cada vez de pessoas mais distantes, de alguma forma você consegue trazer ele para dentro da sua organização, e quanto mais, obviamente, pessoas você capacitar, você trabalhar para a retirada dessas travas, ou desses medos, ou desses desconfortos, né? Você realmente embarca todo mundo para a agenda de tecnologia, e, de novo, sem precisar ser de tecnologia, sem precisar. Pelo contrário, né? Quanto mais gente espalhada, a gente deveria ter pessoas de tecnologia em todas as áreas, em todos os departamentos, em todos os grupos, e não necessariamente são pessoas de TI, como era aquele jeito antigo que a gente tratava o departamento de tecnologia. Me dá um pouquinho da sua visão. A gente costuma dizer que na Microsoft que toda empresa é uma empresa de tecnologia. E a gente viu isso claramente na pandemia. A gente viu o restaurante, a padaria, a lojinha do bairro adquirindo tecnologia para continuar conectada com os seus clientes. Então, o grande papel nosso das empresas de tecnologias é democratizar a tecnologia para que ela seja acessível para diferentes grupos. A própria TI dentro das empresas tem que se reinventar e se reposicionar. Porque antes ela ficava como quase uma guardiã de todo esse mundo de TI, e isso impedia, às vezes, a adoção de algumas tecnologias importantes para a empresa, e agora eu vejo a TI como o grande habilitador do negócio. A TI tem que entender como você produz, como você distribui, como você opera, e ela vai muito além do que fornecer algumas ferramentas e garantir que essas ferramentas sejam compliant, que elas estejam atualizadas. Ela realmente vai impactar na forma como você faz negócio, na forma como você se conecta com seus colaboradores, na forma como você se conecta com os seus clientes. Então, já tem aqui uma transformação do papel da TI super importante. Aí a gente tem a tecnologia, e eu falo, quando você pega a nossa missão de empoderar cada pessoa e cada organização a conquistar mais, é uma organização grande, como a Raíssen, mas é uma organização pequenininha, como a padaria pequenininha aqui do bairro, que vai adquirir uma tecnologia para se conectar com seus clientes. E aí a gente tem desenvolvido ferramentas que chamam ferramentas low code, no code, que eu não preciso ter desenvolvedores por trás, com grande volume de programação para implementar algo. Então, tem hoje coisas, tem ferramentas que a gente coloca na mão de qualquer pessoa e ela pode sim, a gente chama de automação de linha de frente. Você empodera a linha de frente porque ela automatiza a sua tarefa de uma forma muito simples. Então, nós que fabricamos, que criamos tecnologia, também estamos preocupados em criar algo que seja democratizável. Então, eu tenho coisas extremamente sofisticadas para grupos de desenvolvedores e tenho ferramentas mais simples que podem ser setadas, parametrizadas por aquela linha de frente. Uma outra coisa também que a gente tem uma atenção especial é com design inclusivo. Então, tudo que a gente cria, a gente desenvolve com o conceito de design inclusivo. A gente acredita que quando você desenvolve algo para poucos, ela serve o todo. Então, vamos lá, uma pessoa com uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, se eu crio um app que vai servir aquela pessoa, vai amplificar a capacidade daquela pessoa com uma deficiência visual, eu estou ajudando toda a sociedade. E agora, como que eu consigo isso? A gente desenvolveu alguns aplicativos e super bacana, a gente fez, eu lancei agora no Brasil em português, Soundscape Sim AI, que são aplicativos para pessoas cegas e de baixa visão. É como se fosse um Waze,
para que a pessoa cega possa se locomover na rua. E quem desenvolveu isso? Uma pessoa de baixa visão dentro da minha área de desenvolvimento. Se eu tivesse só pessoas com capacidade total de visão, talvez eu não tivesse pensado em desenvolver um aplicativo desse. Muito legal. Eu vou pegar aqui uma pergunta da plateia que eu acabei de me chamar a atenção aqui, que eu não estou citando o nome das pessoas. Então, a Thaís Neves, que é uma das embaixadoras aqui dentro também, carregando essa bandeira da diversidade e da liderança feminina, ela primeiro parabeniza pela palestra, muito bacana, e ela traz uma pergunta: qual que é a melhor abordagem para sensibilizar e educar os executivos a apoiarem cada vez mais a causa da diversidade e da inclusão? Obrigado, Thaís. Obrigada, Thaís, pela pergunta. A Agenda de Diversidade e Inclusão precisa estar na pauta dos executivos. É uma pauta de negócio, mas é importante começar essas conversas com os pares. Eu tenho clientes grandes, e é muito legal que às vezes eles me convidam, vamos conversar sobre diversidade e inclusão. E tem um cliente enorme que está passando por uma grande transformação cultural, ele colocou toda a diretoria dele sentada com a gente para escutar um pouco o que a Microsoft está fazendo. A gente tem vários fóruns, a gente tem o fórum Grupo Reis para pessoas com deficiência, tem o fórum LGBTQI+, para pessoas do grupo LGBTI, tem diferentes grupos, tem a ONU Mulheres também, que trabalha o tema. Então, a empresa ela pode buscar conhecimento, e aí os executivos da empresa, até para acelerar a jornada, não precisam reinventar a roda. Então, vocês podem se conectar com esses diferentes grupos, ou até com empresas parceiras de vocês, e criar essas jornadas de discussão. O que vocês já fizeram que funcionou? O melhor ainda, o que vocês fizeram que não funcionou? Porque aí você já descarta do plano, né? E pode acelerar a jornada. As empresas todas, diversidade e inclusão é uma jornada, as empresas estão em diferentes estágios, então, aprender uma com as outras é super bacana. Eu vou em vários eventos, eu sempre volto com alguma coisa diferente e trago para casa para falar, olha, pessoal, a gente ainda não testou isso. Então, acho que esse tipo de conversa é super importante. E não é porque você é o alto executivo da companhia que você também não tem que fazer o treinamento, você tem que fazer treinamento, você tem que estudar, você precisa entender o que está por trás, o que perpetua essas diferenças, porque você é um agente que pode quebrar esses obstáculos, né? Derrubar esses obstáculos, mas você precisa conhecê-los. Então, você precisa dedicar tempo para estudar o tema. Para tudo, né? Inclusive nessa agenda. Uma outra pergunta aqui da Adriana Bassi, é um tema talvez mais complexo, mas enfim, a gente quer ouvir a sua opinião também, né? E é legal que ela traz junto até com testemunho. Ela diz que ela, como mulher, tem dúvidas da efetividade, mas ela queria ouvir também a sua opinião com relação a cotas, sistemas de cotas. Bom, eu já tive... eu poderia dizer no passado que era mixed feelings, porque eu era contra cotas, porque aí eu olhava, eu como mulher não quero ser fruto de uma cota, então eu não quero estar na Microsoft como presidente porque é cota da Microsoft ter mulher presidente. Ao longo do tempo, eu fui percebendo, fui discutindo, isso foi numa discussão, eu falo para a Luísa Trajano, que foi numa discussão com ela na mesa, e ela é a favor das cotas, e uma grande briga, e aí eu entendi a razão das cotas, e hoje eu sou a favor. A Microsoft não tem cotas, então eu tenho que respeitar o desenho da empresa, mas a gente coloca KPIs, números, porque como engenheira, eu acredito que o que você não mede, você não gerencia. Então, é um conceito de energy management da outra empresa. Então, você não mede, você não gerencia, eu tenho que ter número e tenho que ter target contra esse número e vou progredindo. Mas o fato das cotas, ele é um mecanismo transitório para poder eliminar distorções históricas. Se a gente não colocar cota, a gente vai demorar mais de 100 anos para ter igualdade de gênero. E eu acho que esse tempo é ruim, não só para as mulheres, mas é ruim para a sociedade, porque a gente não vai atingir a tão sonhada igualdade, né, redução das desigualdades sociais. Isso significa um menor crescimento econômico. Então, é uma pauta, para mim, de negócio, e aí a gente pode olhar, cada empresa olha como for, então eu não quero colocar o nome de cotas, coloque o nome de
como você quiser. Mas se você não tiver métricas que você acompanhe o seu progresso, principalmente empresas do nosso segmento, tecnologia, ou empresas que têm área de engenharia, onde tem uma área produtiva mais pesada, que não é um lugar usual das mulheres, se a gente não criar um mecanismo afirmativo, e cotas é um mecanismo afirmativo, você não vai mover. Então, fala-se muito nas cotas para as faculdades, para a raça. Então, entram alunos que não teriam a condição de entrar naquela universidade, mas estudos mostram que o desempenho desses alunos é muito parecido com o desempenho dos alunos que entraram pelos métodos convencionais. Então, aquilo que eu falei, tirar o inglês do curso do estagiário. Você vai ter um estagiário fantástico, você está permitindo que a raça negra participe, que a mulher participe, porque você tirou alguns bloqueios, e depois que essa pessoa entra no mercado de trabalho, você vai perceber que o desempenho dele é tão bom quanto dos outros colegas. Então, esse é o tipo de coisa, então a empresa tem que ver quais são as amarras que ela tem e tentar derrubar, e eu acho que cota é um mecanismo importante e válido, e gostaria que as mulheres não se sentissem mal se por um acaso elas estão numa empresa que adota cota, não se sintam mal por isso. Façam bem o seu trabalho para mostrar que, olha só, realmente eu entrei por causa da cota, mas eu me mantive na empresa porque eu sou boa. Eu cresci, me projetei porque eu sou boa. Eu acho que se a gente separar isso, vai fazer uma grande diferença. E a gente reduz esse tempo de 100 anos. Perfeito. Eu também, sem deixar de dar a minha opinião, eu acredito muito, mas como um mecanismo para correção de histórico, né? Eu acho que a cota, se Deus quiser, não será necessária em determinado momento lá no futuro, né? Mas enquanto a gente carregar todo esse passado, a gente precisa disso. E em todos os grupos, como você comentou, né? Não é só para mulher, é também para gênero, para PCD, para condição social, né? Acho que essas travas que você comenta, né? Como é que você vai exigir que alguém de uma condição social mais simples consiga concorrer com quem teve mais oportunidades, né? E às vezes você está desperdiçando excelentes potenciais justamente porque você colocou alguma trava na entrada. Eu vou até conectar, acho que a gente acabou cobrindo de certa forma, mas o Dário Hurtado pergunta também o que a Microsoft tem feito aí para ajudar no desafio da educação básica do Brasil, né? Como é que a gente de fato acelera a abertura de portas ou geração de oportunidades para os mais pobres, né, terem acesso à educação. O que a Microsoft tem feito? A educação é um business para a gente, então a gente trabalha com as escolas, a gente trabalha com a RNP para rever currículo escolar, trabalhando com o Ministério também da Educação para rever currículo, e a gente está trabalhando para ter programação nas escolas para as crianças. Primeiro, independente do que essa criança vai seguir na vida, mas como a gente falou no início, todo negócio ou toda empresa é uma empresa de tecnologia, conceitos básicos de tecnologia, toda criança, todo profissional deveria saber. Também programação, ela desenvolve capacidades cognitivas importantíssimas que vão servir para a gente em qualquer fase ou qualquer tipo de profissão que a gente venha abraçar. A gente também tem várias iniciativas com ONGs de educação, então a Homemakers Code é uma das instituições, mas a gente tem com várias outras, para poder levar a educação para grupos específicos e muito focado em grupos de baixa renda. E a gente está agora com esse grande programa junto com o Ministério da Economia, com a Secretaria, né, com o CPEC, para a Escola do Trabalhador 4.0. E é para essa escola que a gente quer disponibilizar 5 milhões de treinamento digital para que a gente possa fazer essa requalificação das pessoas que estão no mercado de trabalho. Então, tem muita iniciativa no ensino básico, ensino superior, também muito currículo, porque o pouco que a gente forma em tech forma desatualizado, então a gente está querendo revisar o currículo aqui, e muita coisa de requalificação profissional com ONGs e com o governo. Muito bom, Tânia. Para respeitar aqui o horário, infelizmente o tempo acabou. Queria novamente, primeiro, parabenizar você pelo trabalho que você vem fazendo, não só na Microsoft, mas aí dentro da sua trajetória no mercado, né? E tenho certeza que cada vez mais expandindo e afetando
a sociedade, as comunidades, etc., com esse engajamento nessa temática. Obrigado pela disponibilidade de trazer um pouco de tudo isso que você vem fazendo aqui para a Raiz. A gente também está numa jornada, a gente está muito convencido do caminho que a gente está trilhando, a gente também já tem nossos casos de sucesso aqui dentro, a gente já tem os nossos aprendizados também do que não deu certo, a gente já tem conseguido, inclusive, compartilhar da nossa experiência também com outros grandes que também estão nessa jornada, né? Acho que é uma jornada de todos, né? A sociedade precisa se unir, uma andorinha não faz verão, né? Precisaremos de todos. Então, novamente, muito obrigado e até a próxima. Obrigada, Fábio. Obrigada pela oportunidade, um prazer estar com vocês e muito sucesso na jornada de D&I aí na Raizen. Obrigado. Um grande abraço.